Senhor Secretário de Estado do Trabalho, senhoras e senhores representantes dos parceiros sociais, senhoras e senhores dirigentes e técnicos da Administração Pública, caros membros do Centro de Relações Laborais e da Comissão Científica, senhoras e senhores convidados. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, deixem-me agradecer a vossa presença e em particular a presença do Senhor Secretário de Estado do Trabalho, que nos honra e prestigia com a sua participação nesta iniciativa do Centro de Relações Laborais. Gostaria de iniciar esta sessão sublinhando dois aspectos desta 7ª edição do relatório sobre a evolução da negociação coletiva, dedicada à análise da contratação coletiva em 2021. O primeiro, respeito à forma e metodologia da sua elaboração. O segundo, refere-se ao conteúdo propriamente dito e ao tratamento dos dados nele apresentados. Se me permitem, penso que poderemos reconhecer que no âmbito do Centro de Relações Laborais já nos habituámos a beneficiar de um modelo de trabalho em rede que resulta da colaboração de vários intervenientes. Surgem desde logo a intervenção e os contributos dos membros do Centro de Relações Laborais, o parecer dos membros da Comissão Científica e a cooperação recebida de vários organismos da Administração Pública, em particular da Direção-Geral do Emprego e das Relações do Trabalho, do Gabinete de Estratégia e Planeamento, da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público, do Instituto Nacional de Estatística e nas regiões autónomas, da Direção Regional da Qualificação Profissional e Emprego, da Região Autónoma dos Açores, assim como da Direção Regional do Trabalho e da Ação Produtiva da Região Autónoma da Madeira. Por outro lado, como refere o parecer da Comissão Científica, este trabalho tira proveito da estabilidade metodológica que se afigura imprescindível à comparabilidade da informação que nos vai sendo trazida ano após ano pelos sucessivos relatórios que vêm sendo publicados desde o ano de 2016. Mas também introduz inovação, que é favorecida pela renovação bienal da sua coordenação científica e pela preocupação constante de tratar novos temas ou explorar novas formas de abordagem dos já conhecidos. Por isso, felicito o esforço e dedicação da equipa que elaborou o relatório, este ano constituída pela professora Cláudia Madaleno, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, pelos membros da equipa do Centro de Relações Laborais, Paula Gapito, Humberto Tomás, Manuel Alves, Micael Pereira e Rosa Pires. Dito isto, a todos, membros do CRL, da Comissão Científica, da equipa técnica do CRL e os organismos da Administração Pública, quero deixar uma palavra de profundo agradecimento. Quanto ao relatório em si mesmo, ele é constituído por um sumário executivo e por 5 capítulos que aprofundam com detalhe o ano de 2021 e a sua evolução comparativamente ao ano de 2020 e, em alguns aspectos, a evolução dos indicadores da contratação coletiva desde o ano 2010. A este trabalho acresce o tratamento dos dados, disponíveis no site do Centro de Relações Laborais, que designamos por negociação coletiva em números, e onde podemos encontrar um conjunto de indicadores sobre as matérias que integram a negociação coletiva em cada ano. Este ano fomos mais longe. Procurámos tratar a informação de forma mais moderna e apelativa. Assim, convido-vos a consultar o site do CRL, onde podem encontrar um conjunto de 15 painéis de dados com a caracterização da contratação coletiva nos anos de 2020 e 2021. No que respeita à negociação coletiva publicada em 2021, revela uma tendência de crescimento do número de instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, interrompida em 2020, o que nos acalenta a esperança de melhorias nos próximos anos, pese embora todos os desafios que nos traz sempre a negociação no âmbito da contratação coletiva. A interpretação dos dados, o detalhe da análise, as soluções encontradas na negociação coletiva encontrada em 2021 serão apresentados pelos responsáveis da equipa, a quem passo de seguida a palavra. Minhas senhoras e meus senhores, termino com o desejo de que o presente relatório possa representar a consolidação e o desenvolvimento do projeto iniciado em 2016, reiterando os agradecimentos ao Sr. Secretário de Estado do Trabalho, bem como a todos os presentes pela honra da vossa participação. Muito obrigada. Vamos proceder à apresentação do relatório. Para o efeito, passo a palavra aos responsáveis da equipa que o realizou, Cláudio Madaleno e Paula Gapito. Muito boa tarde. Cumprimento em primeiro lugar o Sr. Secretário de Estado, a Sra. Presidente do Centro de Relações Laborais e os restantes membros do Centro de Relações Laborais, a Sra. Vice-Presidente do Conselho Económico e Social, os senhores jornalistas, os colegas dirigentes da Administração Pública e demais trabalhadores, meus senhoras e meus senhores, e também gostaria de agradecer e cumprimentar os meus colegas que tornaram este trabalho possível, a professora Cláudia Madaleno e os restantes membros da equipa. A título introdutório, gostaria de referir que este trabalho corresponde à missão do Centro de Relações Laborais
que consiste em acompanhar a negociação coletiva ano após ano. E, portanto, o objetivo deste trabalho é justamente ser útil para quem trabalha na negociação coletiva nas suas diferentes vertentes. E fazemos-lo de uma forma consistente, como disse a Presidente, e que penso que tem vindo a fazer os seus frutos, desde logo pelo acompanhamento e a relação que estabelece entre a lei e a Convenção. E fazemos-lo de duas formas. Por um lado, acompanhando ano após ano, em que medida as convenções acompanham e se ajustam aos diplomas legais que todos os anos surgem no nosso ordenamento jurídico. E, por outro lado, numa outra perspectiva, num outro ângulo, em que medida as convenções coletivas vão para além da lei, naqueles espaços que cada norma do Código de Trabalho permite, uma vez que muitas normas do nosso Código de Trabalho são normas de mínimos e, portanto, a convenção coletiva, no âmbito do seu espaço de autonomia, pode e deve ir avançando neste mínimo. Este ano, e estou à espera do PowerPoint, este ano optámos por estruturar a nossa apresentação em dois temas. O primeiro sobre os dados nacionais, com um arco temporal de 11 anos, entre 2010 e 2021, e um segundo tópico dedicado a 2021, este a propósito mais centrado no Boletim de Trabalho e Emprego e, portanto, essencialmente dados do continente, sobre 12 tópicos. E, a propósito dos 12 tópicos, volto a falar nesta relação entre lei e convenção. Porquê? Porque a maior parte destas matérias cruzam com uma norma do Código de Trabalho, o artigo 3º, e que determina que as convenções só podem ser diferentes da lei na medida e na circunstância em que forem mais favorável para o trabalhador. 3 ou 4 exemplos. Igualdade, tutela da parentalidade, segurança e saúde no trabalho, direitos dos eleitos das estruturas de representação coletiva e muitas outras matérias que podem verificar ao longo do relatório. Passamos para o primeiro slide sobre a evolução dos dados nacionais, significa continente, Madeira e Açores. Temos nos últimos 11 anos uma curva ondulante, que já é conhecida a todos aqueles que trabalham nesta área, e em cima a repartição pelos principais instrumentos de regulamentação coletiva. Convenções, que naturalmente é a principal fonte de negociação coletiva no âmbito laboral, segue-se portaria de extensão e acordos de adesão. Vamos passar para o segundo slide, onde existe um enfoque específico nas convenções coletivas e na sua tipologia. E convido-vos a centrar nas pontas 2010, 2021 e verifica-se que as diferenças são significativas. Isto porquê? Porque enquanto em 2010 predominavam a negociação a nível setorial, onde existem 198 ou cerca de 60% de contratos coletivos, e no continente isto abrangia uma cobertura que ultrapassava 1.004.000 trabalhadores, temos em 2021 um predomínio do número de acordos de empresa. Ora bem, só essa circunstância é um sinal de que a cobertura e o tipo de players da negociação coletiva foi mudando ao longo do tempo, e isto só por si é um dado importante. Só mais um apontamento, em 2021 ultrapassámos os 500.000 trabalhadores, portanto há mais de meio milhão de trabalhadores. É um sinal de esperança, uma vez que ano passado houve dados menos favoráveis, e se somarmos a portaria das condições do trabalho associada aos serviços administrativos, ultrapassamos os 600.000 trabalhadores. Uma nota só para referir que temos um capítulo dedicado à administração pública. Também houve aqui uma ligeira subida de 2020 para 2021. Foram publicados 52 convenções no âmbito da administração pública, no perímetro essencialmente municipal. Um último tópico para referir que, para além desta desagregação, fazemos uma outra que tem a ver com a natureza das convenções propriamente ditas, se são primeiras convenções, revisões globais e revisões parciais, e também isso tem influência depois nos conteúdos. Porquê? Porque mais de 60% das convenções são revisões parciais, o que muitas vezes são textos curtos, de revisão, muitas vezes tabela salarial, e portanto não espelha em cada ano toda a riqueza dos textos completos das convenções coletivas. Passamos para o próximo slide, onde temos 9 medidores
que representam o número de conteúdos previstos no artigo 492, em que o legislador recomenda às partes que negociem sobre todas estas matérias. Só 3 ou 4 flashes a este propósito. Vê-se aqui nestes medidores que o grau de cobertura destas matérias é diferente. Estou a pensar, por exemplo, que a formação profissional ou a segurança e saúde no trabalho tem uma cobertura de 59%. Há matérias que têm uma cobertura quase plena, como as matérias associadas à igualdade e à parentalidade, também as matérias associadas aos direitos e deveres dos trabalhadores e dos empregadores, incluindo a parte da retribuição, e também direitos de personalidade, conjugado com as matérias sobre a evolução tecnológica e a proteção de dados pessoais, tem uma cobertura de quase, praticamente 99%, e há outras matérias que não têm tanta relevância, e há um último ponto que eu gostaria de destacar, que se prende com as comissões, a previsão de comissões paritárias. E aqui também há alguma liberdade nas atribuições e nas competências que cada unidade de negociação define, que se prende com o tipo de atribuições. Como sabemos, a lei prevê que as comissões paritárias se dediquem a interpretar e a integrar casos omissos na lei. Pois bem, é a regra, ou é muito frequente que as comissões sejam convidadas a participar sobre revisão de conteúdos, revisão de categorias profissionais, matérias sobre a resolução de conflitos individuais ou até sobre matérias de avaliação de desempenho. Passamos para o próximo slide, que representa os principais tópicos associados ao núcleo temático sobre o âmbito de aplicação das convenções em 3 vertentes: espaço, o território, tempo e os sujeitos abrangidos pela negociação coletiva. Notoriamente, nos 2 anos, portanto 2020 e 2021, os mais relevantes são a dimensão territorial e a vigência das convenções, sendo que a mais frequente é uma vigência de 24 meses por convenção. Mas há outros tópicos também constantes nas convenções que se reportam à escolha de convenção aplicável, que de resto foi recentemente alterada na alteração legislativa de 2019, às cláusulas sobre articulação conjugadas com e também matérias sobre regimes transitórios e as matérias sobre outros instrumentos e regulamentos que são previstos na Convenção e que são remetidos para normativos posteriores e internos à empresa. Passamos agora para o próximo slide, que se prende com outra matéria muito relevante da contratação coletiva, que se prende com a duração do tempo de trabalho e a sua organização. O slide que está visível prende-se com as 2 matérias mais relevantes em termos de duração do tempo de trabalho. Estamos a falar na duração do período normal de trabalho, quer semanal, quer diário, e em termos de férias. Este slide sugestiona várias coisas, desde logo a relevância dos acordos da empresa, que são representadas na parte superior do painel por cinzento, e se olharmos para o segundo, verificamos que são, como há pouco comecei por dizer, são matérias versadas em primeiras convenções e revisões globais. Pouco entre matérias de revisões parciais, e quando o fazem, potencialmente por atualizações salariais. Só uma pequena nota para realçar a importância da autonomia coletiva em matéria de férias. Como sabem, a lei prevê atualmente 22 dias úteis de férias por ano de cada trabalhador. Mas é muito frequente, cerca de 50% das convenções que tratam esta matéria prevêem outras majorações, associadas à assiduidade, à idade, eu já estou nesse grupo, e ao tempo de trabalho que os trabalhadores têm nessa empresa. Portanto, lá está um bom exemplo em que medida a autonomia coletiva se traz para a mesa das negociações. Um segundo tópico associado a esta dimensão do tempo de trabalho é associada à parte da organização do tempo de trabalho. Visualizam no gráfico as principais formas de organização do tempo de trabalho.
adaptabilidade, banco de horas, horário flexível, disponibilidade ou prevenção, isenção do horário de trabalho, trabalho suplementar e trabalho por turnos. Quem acompanha estas matérias que nós trabalhamos todos os anos verifica que as novidades não são muitas, portanto, os textos têm vindo a consolidar-se, mesmo aquelas matérias que foram novidade há uns anos, como a adaptabilidade ao banco de horas, neste momento há uma certa estabilidade, variam muito e estas dimensões diferentes variam muito em função da unidade setorial. Há setores que optam por organizar o tempo de trabalho de uma determinada forma, privilegiando a adaptabilidade ao banco de horas, enquanto outros privilegiam a isenção do horário de trabalho, sendo mais comum, efetivamente, a questão do trabalho suplementar, que atravessa a maior parte das situações. Só uma nota para referir que, a pedido da CGTP, tratámos pela primeira vez o trabalho por turnos. Como sabem, tem regras e parâmetros específicos dentro da lei. Porquê? Porque há uma penosidade associada a este tipo de trabalho, até porque muitas vezes entra pela noite, exige escalas e rotação de horários do trabalhador, rotação do trabalhador por diferentes turnos e, portanto, a lei reserva-lhe um tratamento específico. Mas já vamos ver que há aqui uma relação destas modalidades com a própria remuneração e retribuição que lhe está associada em alguns casos. E isso também é elucidativo se verificarmos na parte de baixo do nosso painel, quando se reparte as convenções portal, primeira convenção, revisão global e revisões parciais, a linha de cima superior azul claro são as revisões parciais. Pois bem, a maior parte destas matérias que ali estão reportam a matérias salariais que vamos ver no próximo slide, onde temos muito poucos tópicos, alguns flashes sobre retribuição. Esta matéria, como sabem, é tratada de uma forma muito detalhada no relatório da GERT, que saiu há pouco tempo e, portanto, escusamos de fazer grandes apresentações, só 3 ou 4 notas, uma delas para demonstrar no primeiro queixo, na parte de cima do quadro, que 94% das convenções abordam matéria salarial, que apesar de tudo o ano de 2021 foi o ano positivo onde os salários cresceram, quer em termos reais, quer em termos nominais, onde algumas destas convenções têm eficácia retroativa, portanto a evolução dos salários, o aumento dos salários, o retroagiu ao início do ano 2021 e, em alguns casos, até 2020, e, por outro lado, as próprias convenções definem alguns parâmetros para futuro, como o caso da inflação, a retribuição mínima garantida, etc. Agora, curioso também é verificar os 3 queixos que temos em baixo e que suportam a relação entre tempos de trabalho, que mostrei há pouco, e remuneração. E onde está presente a importância da contratação coletiva em qualquer destes 3 casos. Comecemos pelo trabalho suplementar. A lei, efetivamente, discorre de uma forma bastante desenvolvida sobre o trabalho suplementar e fixa, como todos nós sabemos, um conjunto de acréscimos remuneratórios que neste momento são 25% e 37,5% trabalho suplementar em dia de semana e 50% quando se trata de domingos ou feriados. Pois bem, 66%, se não estou em erro, das convenções que tratam a matéria praticam prevêem valores acima da lei. E, portanto, lá está a contratação coletiva a funcionar. O recorte do regime de disponibilidade ainda vai mais longe. É fruto da autonomia coletiva porque se não encontram na lei qualquer norma que refira a questão da disponibilidade. E ainda assim, 80% das convenções que tratam a matéria prevêem subsídio ou remuneração deste grupo de trabalhadores que trabalha em regime de disponibilidade. Mesmo se passa no trabalho por turnos. Falei há pouco que a lei prevê esta matéria, parametriza alguns critérios, mas é a convenção que fixa o subsídio de turno. Portanto, como veem, bons exemplos em matéria de negociação coletiva, e agora passava a palavra à professora Cláudia Madalena. Muito boa tarde a todos, santíssimas senhoras, santíssimos senhores. Uma vez que falo em segundo lugar, vou fazer minhas as palavras. Qualquer coisa com o som, passar o microfone. Obrigada. Dizia eu, uma vez que falo em segundo lugar, farei minhas as palavras da doutora Paula Agapito relativamente aos cumprimentos a todos aqui presentes, quer em modelo presencial, quer no modelo à distância através do Zoom. E, portanto, relativamente a este relatório, agora passando para os slides seguintes, o que vamos falar são de alguns temas que decidimos autonomizar no extenso conteúdo que o relatório tem
e que decidimos aqui autonomizar para tratarmos em particular. E este primeiro slide trata-nos da formação profissional e das qualificações dos trabalhadores. Este é um tema em que a lei é um pouco exígua e, portanto, é um espaço importante de intervenção para a contratação coletiva já desde há muitos anos. Em 2021 verifica-se que 43% das convenções tratam a matéria das qualificações dos trabalhadores, com particular incidência nos acordos da empresa, como também já foi aqui referido pela doutora Paula Agapito, e nos setores, como podem ver na parte de baixo, nos setores da indústria e dos transportes. As convenções tratam a relevância da formação profissional de várias formas, nomeadamente ao nível da progressão dos trabalhadores na empresa. E assim, por vezes, a formação é uma forma de progredir na carreira profissional, outras vezes é um fator preferencial para o preenchimento de vagas e, por vezes, também surge associado aos próprios acréscimos salariais previstos para cada categoria de trabalhadores. Também nesta sede importa referir que há 58 convenções que regulam especificamente o trabalhador estudante. Isto corresponde também a um aumento face aos números de 2020. De um modo geral, quando tratam o regime do trabalhador estudante, as convenções regulam a flexibilização dos tempos de trabalho, necessariamente tendo em conta a necessidade dos trabalhadores estudantes frequentarem as aulas e fazerem épocas de avaliação e, portanto, promovem a conciliação destes percursos académicos com a sua prestação de atividade laboral propriamente dita. Por vezes, há convenções que até prevêem o pagamento dos estudos pelo empregador ou o pagamento de um contributo para esses mesmos estudos. Depois, no slide seguinte, destacamos aqui um importante tema. Peço desculpa, não era... sim, exatamente, o princípio da igualdade, aqui de longe não se vê tão bem. O princípio da igualdade nas relações laborais. Este é um tema também que tem vindo a ser desenvolvido cada vez mais, quer na lei, quer na jurisprudência, quer ao nível da contratação coletiva. Obrigada. E, portanto, mantém-se em 2021 a linha de crescimento dos últimos anos. Em 2021 há um crescimento de 40% face a 2020 relativamente às convenções que tratam o princípio da igualdade. E quando falamos aqui desta matéria estamos a pensar essencialmente em 3 temas, ou em 3 subtemas. Por um lado, como podem ver, a questão da parentalidade, por outro lado, a igualdade e não discriminação e, em terceiro lugar, o assédio moral. Começando pela parentalidade, há 78 convenções que regulam a parentalidade e aqui é fulcral a atenção que as convenções dão à questão do tempo de trabalho e à conciliação da vida familiar com a vida profissional relativamente a estes trabalhadores que têm obrigações familiares. Apesar do catálogo legal já ser bastante extenso em termos de tutela da parentalidade, há ainda espaço para as convenções estabelecerem regras mais favoráveis e encontramos muitas vezes regras mais favoráveis sobre o tempo de trabalho, sobre o tempo de descanso, sobre flexibilidade de horários e até licenças mais alargadas do que as que estabelece o próprio Código do Trabalho. Em segundo lugar, o segundo subtema é o tema do assédio, em especial o assédio moral, também um tema com grande crescimento legislativo ultimamente e que não escapa às convenções coletivas. Portanto, há 52 convenções que tratam o tema do assédio, algumas também incluem o assédio sexual, mas essencialmente tratam do assédio moral, muitas vezes estabelecendo códigos de conduta, um catálogo de deveres para o empregador e para o trabalhador e também, por vezes, consequências específicas para os infratores. Em terceiro lugar, como terceiro subtema, temos a questão da igualdade e não discriminação. E aqui as 62 convenções que regulam especificamente este tema contêm regras especiais para certas categorias de trabalhadores, trabalhadores especialmente vulneráveis, por exemplo, trabalhadores que sofreram acidentes ou que sofreram doenças, por vezes doenças profissionais, por outras vezes qualquer doença, mesmo que não seja doença profissional. Também os trabalhadores com deficiência ou com doença crónica têm aqui muitas vezes regras especiais na lei, nomeadamente ao nível da formação profissional que a empresa lhes deve proporcionar. Passando agora para o próximo slide, temos aqui a questão da proteção de dados pessoais na contratação coletiva. E quanto à proteção de dados pessoais, este uma vez mais é um tema com grande crescimento, não só devido à entrada em vigor do RGPD, mas também devido a um conjunto de dispositivos que têm vindo a ser emitidos a este respeito, e também aqui a contratação coletiva registra um crescimento no tratamento da questão dos dados pessoais. E, portanto, há 64 convenções, portanto, sensivelmente o dobro das que existiam em 2020,
que se preocupam sobre este tema. E como subtemas tratados a propósito da proteção de dados pessoais, nós temos, como podem ver no slide, a questão dos direitos de personalidade, os meios de vigilância à distância, os meios de comunicação eletrónica, o processo individual dos trabalhadores e isto entre outros temas, porque há mais, por exemplo, os dados biométricos, também é outro tema que depois surge no relatório, enfim, de uma forma mais alargada. No slide seguinte, podemos ver que este é um tema que também não foge às convenções do setor público empresarial. Aliás, bem pelo contrário, há aqui uma padronização de conteúdos relativamente ao setor público empresarial que nos mostra a relevância destas matérias da proteção de dados pessoais. E, portanto, 80% dos instrumentos deste setor regulam os meios de comunicação eletrónica, por exemplo, e 66% dos instrumentos regulam os meios de as convenções até são, enfim, antecipam a ação do legislador, que como sabemos na Lei 83 de 2021, que só entrou em vigor este ano, veio tratar da questão do direito à desconexão, embora não lhe dando esse nome, e nós já encontramos esse tema nas convenções coletivas, nomeadamente em 5 convenções coletivas que referem o direito à desconexão. O tema do teletrabalho também surge, enfim, há 6 convenções que regulam o teletrabalho e de um modo geral também temos aqui esta preocupação, no fundo, com as ferramentas digitais que são dadas ao trabalhador e que não devem prejudicar o seu direito ao repouso, o seu direito ao descanso, enfim, que devem, no fundo, ter preocupações específicas. Como podem ver na parte de baixo do slide, há aqui uma predominância do setor da banca e dos seguros, naturalmente, tendo em conta que o teletrabalho é realizado à distância, com recurso a tecnologias, este é, por excelência, o setor em que este tema vem tratado a nível de convenções coletivas. Também é importante dizer, embora se refira agora à administração pública, que há 7 acordos coletivos das autarquias locais que regulam também a questão do teletrabalho, o que nos parece que é de assinalar. Passando agora para o próximo slide, que é o referente à avaliação de desempenho, exatamente, avaliação de desempenho. Este também é um tema muito relevante, muito presente a nível de contratação coletiva e damos aqui destaque ao setor público empresarial, já que em cerca de 41% dos instrumentos se trata da avaliação de desempenho e em cerca de 29% da evolução profissional dos trabalhadores. Aqui as soluções são muito variadas. Por vezes prevê-se um regime de avaliação de desempenho, outras vezes prevê-se as regras de funcionamento desse regime, pode ser um pressuposto para a progressão profissional, pode prever a atribuição de prémios ou de outras prestações pecuniárias ou a majoração de férias e por vezes até a participação nos lucros das empresas. Isto dito, passávamos agora para o slide referente à atividade sindical, ou melhor, a regulação da atividade sindical nas convenções coletivas. Este é também um tema, como foi dito, é um tema em que as convenções podem ir mais longe do que a lei, estabelecendo regras mais favoráveis ao trabalhador. E de facto fazem-no com muita frequência, nomeadamente com predominância nos acordos de empresa e no setor da indústria, como podem ver também na parte de baixo do slide. Aqui regula-se frequentemente o direito de reunião com os órgãos de gestão da empresa, o direito de instalações, o direito de fixar e distribuir informação, mas no que respeita a regimes mais favoráveis destacamos os seguintes. Algumas convenções ampliam o seu âmbito de intervenção, enquanto que a lei apenas estabelece alguns direitos, por exemplo, para as comissões de trabalhadores, na reunião com os órgãos de gestão da empresa, algumas convenções coletivas estendem este direito também aos representantes sindicais, e também se prevê com frequência o alargamento dos direitos em termos de crédito de horas destes representantes dos trabalhadores, como forma deles se poderem dedicar a essa atividade representativa com, enfim, a devida atenção que a mesma requer. Um outro tema que consta do slide seguinte e que também não é de sumenos importância é a questão do complemento das prestações previdenciais e outros benefícios sociais que vêm previstos por vezes na contratação coletiva e cada vez com mais relevância. Assim, em 2021 encontramos 31% das convenções com a atribuição deste tipo de prestações, não é? Prestações previdenciais ou benefícios sociais ao trabalhador. E aqui nós encontramos, por exemplo, prestações que visam complementar o regime da segurança social a nível de reforma, a nível de subsídio de doença, a nível de seguro de saúde, que surgem também já com muita frequência na contratação coletiva.
Também é interessante ver que algumas convenções conferem benefícios sociais em função da situação pessoal e familiar do trabalhador, por exemplo, subsídio pelo nascimento do filho, com participação no pagamento de creche, etc. Portanto, benefícios que, no fundo, estão em articulação com a própria tutela da parentalidade dos trabalhadores. E, por fim, passando agora para o slide seguinte, resta-nos a matéria da segurança e da saúde no trabalho. Este foi um capítulo que este ano foi autonomizado no relatório, portanto, tradicionalmente ele era tratado a propósito dos conteúdos previstos no artigo 492, mas este ano decidimos que o mesmo merecia aqui um tratamento autónomo, quer a nível da segurança e saúde, quer a nível da prevenção dos acidentes de trabalho. E, portanto, encontramos aqui também uma importante componente a nível da contratação coletiva. Portanto, há 72 convenções que regulam a segurança e saúde no trabalho e há 73 que regulam a prevenção de acidentes de trabalho, enfim, tendo em conta as várias especificidades de todos os setores. Aqui temos, de facto, várias disposições sobre a prevenção de riscos profissionais, portanto, as medidas que devem ser tomadas para a prevenção desses riscos profissionais, mas também sobre a representação dos trabalhadores nestas comissões para a segurança e a saúde no trabalho. Neste tema encontram-se também várias vezes referências, ao bem-estar físico e psíquico dos trabalhadores e à necessidade de o empregador promover esse bem-estar físico e psíquico. Também se regula nesta sede a prevenção da fadiga por uso ou eventual uso excessivo de ferramentas digitais e pelo trabalho eventualmente demasiado monótono que as mesmas proporcionam. Encontramos também aqui o tema específico do controle do uso de estupefacientes e do consumo de álcool, também se encontra aqui na matéria da segurança e da saúde do trabalho. Por fim, muito importante, sobre a prevenção de acidentes de trabalho, as convenções regulam e muitas vezes de forma mais pormenorizada do que a própria lei, a questão do regresso do trabalhador que sofreu um acidente de trabalho ou uma doença profissional ao nível da sua reconversão profissional para o posto de trabalho, que poderá ter que ter adaptações em função daquilo que sucedeu ao trabalhador. Por último, como podem ver na parte de baixo do slide, os principais setores que tratam esta matéria da segurança e da saúde e dos acidentes de trabalho são a indústria, o comércio e os transportes, como seria naturalmente de prever. A título de conclusão, enfim, é difícil concluir com um trabalho tão extenso, mas tentando aqui enumerar 3 ou 4 tópicos, a título de conclusão. O que salientamos em primeiro lugar é uma boa notícia, o crescimento da contratação coletiva, de facto cresce relativamente ao ano anterior, como foi dito, com a manutenção desta tendência de crescimento também dos acordos de empresa, numa tendência que já vinha sido assumida nos últimos anos. Depois, o crescimento real dos salários, como foi visto também, resulta não apenas das cláusulas da contratação coletiva, mas também das disposições retroativas, portanto o facto de muitas vezes se retroagir até mesmo para o ano anterior, portanto para 2020, e portanto isso também é um fator que nos parece merecer destaque. Por outro lado, em terceiro lugar, a grande abrangência de temas em que encontramos disposições da contratação coletiva mais favoráveis ao trabalhador, já aqui foi falado das matérias do tempo de trabalho e do tempo de descanso, da questão da remuneração e também da questão da formação profissional, dos complementos sociais e do próprio direito à desconexão, em que, como eu referi, a própria convenção coletiva acabou por, de certa forma, se antecipar àquilo que depois a Lei 83 de 2021 acabou por referir para todos os trabalhadores, naturalmente. E, portanto, há aqui, no fundo, soluções inovadoras que se encontram na contratação coletiva que tem este espaço de crescimento e de inovação, portanto, não apenas ao nível do número de matérias, mas ao nível do próprio tratamento que pode ser dado a essas matérias e que se encontra com regularidade na contratação coletiva. Por fim, resta-me agradecer, este foi um trabalho muito, muito extenso, mas com o qual eu aprendi imenso, pude naturalmente cruzar toda a experiência académica com a questão prática e creio que o resultado foi extremamente positivo. Não seria possível sem a equipa do CRL, sem a doutora Paula Agapito e todos os membros do CRL, e aos quais eu estou eternamente grata, não só pelo acompanhamento, como por todos os ensinamentos que me deram. E resta-me agradecer a todos a vossa atenção e esperar que o relatório seja do vosso agrado. Muito obrigada.
Para a intervenção final e encerramento desta sessão, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado do Trabalho, Miguel Couto. Muito boa tarde a todas e a todos. É um gosto poder participar nesta sessão. Começo, obviamente, por cumprimentar todos os presentes, nomeadamente a Senhora Presidente do CRL, a Senhora Coordenadora Executiva, a Senhora Professora Cláudia Madaleno, pela excelente apresentação que, conjuntamente com a Doutora Paula Agapito, nos acabou de fazer. E dizer que acho que este relatório é muito significativo, e essa era a primeira palavra que queria dizer, que é cumprimentar o CRL pelo trabalho que tem vindo a desenvolver, nomeadamente trazendo mais informação, mais conhecimento a todos nós. E quando digo a todos nós, e não fosse o CRL ser um bom exemplo do que é o tripartidismo entre nós em termos de diálogo social, falo obviamente em primeira instância do governo, mas também do conjunto dos parceiros sociais. Mas mesmo isso seria uma visão redutora, julgo eu, daqueles que são os destinatários deste conhecimento, deste relatório, a par de outros que habitualmente são produzidos, mas este, nomeadamente, pela sua abrangência, pelo seu grau de sistematização, pelos elementos de comparabilidade que trazem, nomeadamente no tempo, julgo que devem ter como destino a sociedade portuguesa no seu todo, porque comportam em si mesmo um conjunto de pistas e de informações muito úteis, julgo eu, para animar aquela que deve ser, julgo eu, uma reflexão crítica sobre os desafios do mundo do trabalho e um diálogo social que se possa alicerçar cada vez mais em conhecimento, em informação e menos, digamos, em visões preconcebidas, estereotipadas da realidade que todos nós, de uma forma ou de outra, voluntária ou involuntariamente, acabamos por transportar connosco, ainda mais quando falamos de temas que estão profundamente alicerçados em conjuntos de pressupostos ideológicos, de valores que todos nós trazemos. Esses são obviamente bem-vindos, a ideologia, os valores, mas convém que sejam, digamos, doseados a cada momento com aquilo que é verdadeiramente a evolução da realidade, e conhecê-la é o primeiro passo para isso. E, portanto, este relatório tem esse primeiro mérito que julgo que deve ser sublinhado. E há uma primeira conclusão que o relatório evidencia, é que a negociação coletiva foi forte e negativamente impactada no período da pandemia, ainda que depois nos traga esta boa notícia de que já estamos em recuperação de uma trajetória de novo de valorização da contratação coletiva e dos seus instrumentos, mas a verdade é que, como em tantas outras dimensões da nossa vida coletiva, a pandemia trouxe também essa consequência e ela é bom que seja assumida. Mas a boa notícia, que é aquilo que julgo que devemos sublinhar, não por otimismo, mas porque é efetivamente sinal de uma tendência, é que essa tendência está de novo a ser invertida e, portanto, estamos de novo, se quisermos, a recuperar esta importância dos instrumentos da contratação coletiva. E o compromisso do Governo com a contratação coletiva e com os seus instrumentos é total. Ainda agora, recentemente, na proposta de lei que o Governo submeteu à Assembleia e que será já no próximo dia 7 de julho objeto de discussão na Assembleia da República, refiro-me à Agenda do Trabalho Digno, e como todos sabem, consagra precisamente, entre muitas outras ambições de natureza política e de intervenção no mercado de trabalho, consagra esta ambição de precisamente dar à contratação coletiva um impulso maior, porque acreditamos profundamente que é um instrumento que, como se vê, fortemente impactante no sentido positivo na valorização das relações laborais, na valorização das condições dos trabalhadores e do mundo do trabalho, mas também no reforço da própria, julgamos nós, competitividade das empresas do país no seu todo. E, portanto, esse compromisso do Governo com a contratação coletiva está presente na Agenda do Trabalho Digno, como estará seguramente no Acordo de Rendimentos e Competitividade, que agora estamos a discutir e que se prolongará nos próximos meses com os parceiros sociais e que se revestirá seguramente da máxima importância precisamente para esses dois grandes objetivos: o reforçarmos e valorizarmos os salários na sociedade portuguesa, a partir também de um quadro de reforço da competitividade dos agentes económicos e do país no seu todo. E, portanto, uma das formas de valorizar estes instrumentos de contratação coletiva é alinharmos os incentivos de política pública, ou, se quisermos mais do que os alinharmos, condicioná-los no futuro cada vez mais a estas questões da contratação coletiva. Ou seja,
Há hoje um conjunto de matérias que estão na discricionariedade do legislador, neste caso do Poder Executivo, do Governo, e dou exemplos concretos: a forma de aceder a incentivos de natureza fiscal, a forma de aceder a subsídios de natureza comunitária, a forma, no fundo, de privilegiar na contratação pública determinado tipo de empresas, em que, para dar apenas alguns exemplos, é desejável, e o Governo está comprometido com isso, fazer uma valorização dos setores de atividade e dos operadores económicos que, no fundo, privilegiem a contratação coletiva. E porquê? Porque acreditamos profundamente, como há pouco dizia, de que é um instrumento que faz todo o sentido para intervirmos positivamente nesta regulação do mercado de trabalho. Eu acho que todos compreendem o seguinte: um país que é heterogéneo, apesar do nosso ser um país à escala europeia de média dimensão, é um país que tem diferentes setores de atividade, tem diferentes perfis de organizações empresariais, tem diferentes níveis de maturidade desses mesmos setores, e é muito complicado sempre que o legislador, seja ele qual for, vamos ser honestos, procura intervir nestas matérias, encontrar as melhores soluções que sirvam no mesmo momento histórico a todos os setores de atividade. É quase um exercício, eu diria, condenado ao insucesso, porque manifestamente é difícil que aquilo que sirva ao setor da agricultura seja exatamente o que serve ao setor dos serviços, ou o que serve a uma pequena empresa seja o que é adequado para uma grande organização empresarial. E poderia dar muitos mais exemplos desta heterogeneidade e desta diversidade. E, portanto, entendemos que a lei, aquilo que deve fixar, e o Código de Trabalho, e aquilo que é a regulação por essa via do mercado de trabalho, são de facto parâmetros, diria, a partir dos quais seria de todo indesejável e que seriam política e socialmente inaceitáveis que houvesse soluções que pudessem estar consagradas abaixo desses referenciais, mas temos todos que nos habituar de que a lei é só a lei, no sentido que a lei é tudo, no sentido que não pode ser incumprida, mas acima da lei tudo é possível desde que haja o aprofundamento desse diálogo social. E é isto que este relatório também vem evidenciar, é que há um conjunto de dimensões em que não há nenhuma razão, exemplo concreto, os 22 dias de férias, para que, se for vontade das partes e for possível, em vez dos 22 dias, se sucedam outros mais dias, ainda que majorados em função de determinadas características ou situações de acesso. E eu acho que todos, se pensarmos nisto, percebemos a potencialidade que temos à nossa frente. Mais ainda no momento que vivemos, que é um momento único e privilegiado para a valorização destes instrumentos de contratação coletiva. Nós hoje ouvimos a miúde todos os intervenientes no debate político, económico, social, referirem-se de que, julgo que é hoje consensual, vivemos um problema de escassez de trabalhadores, de escassez de pessoas, e que isso cruza, aliás, com um tema da maior importância que lhes chamam mesmo o inverno demográfico, e que eu chamo mesmo o inferno demográfico, que nos confronta a todos, nomeadamente em países europeus como o nosso, como Portugal, com um envelhecimento significativo da população ativa, com necessidades de reposição, não queria usar uma linguagem demasiado tecnocrática, mas de estoques de trabalhadores disponíveis para o exercício da atividade profissional, e o que verificamos é que essa escassez hoje é transversal aos setores de atividade. E, portanto, isto significa o quê? Que temos que encontrar soluções, nomeadamente que resolvam este problema, com certeza. Uma delas é, como estamos a fazer, incentivando acordos de mobilidade profissional, promovendo a imigração e acolhendo, a partir de outras geografias em Portugal, cidadãos que aqui queiram trabalhar, que aqui queiram residir e que possam aqui construir projetos de vida. Mas temos que ter consciência de que as organizações, para não dizer as regiões e os países, hoje também competem por talento. E isso é alguma coisa de novo. Aliás, deixa-me ainda sublinhar mais. Não é por acaso que nós falamos de talento e já não falamos de mão de obra, recursos humanos, capital humano e tantos outros sinónimos como este. Só o facto de, em termos semânticos, falarmos de talento já é um avanço enorme. Significa que estamos, pela primeira vez, provavelmente, de uma forma tão generalizada, a valorizar o fator trabalho como alguma coisa de distintivo, quando comparado com os outros elementos, digamos, considerados fatores produtivos. E, portanto, já lá vai longe, julgo eu, de um modo geral, obviamente as generalizações têm sempre este problema,
a forma de olhar para o trabalho apenas como um custo produtivo que a todo custo, passa a redundância, deve ser esmagado para assim embaratecer a produção dos bens e serviços e por essa via reforçar uma suposta competitividade. Bom, felizmente o país está noutra fase, o país está a abandonar progressivamente, mas de uma forma decisiva, esta ideia de que deve ou pode competir na base de baixos salários, de um mercado de trabalho disfuncional, de pouca dignidade e de poucas condições para o mundo do trabalho, e pelo contrário tem que criar a sua competitividade, não é depois disto, é a partir disto, e portanto esta discussão da ordem dos fatores é muito relevante, porque muitas vezes hoje primeiro é preciso criar as condições, nomeadamente as de crescimento, as de riqueza, para depois as distribuir. Bom, sim e não, porque também é verdade que não há condições para criar essas condições de riqueza e desenvolvimento se as condições de partida elas próprias não incluírem já condições de profunda dignidade. É isto que a agenda do trabalho digno vem dizer, é que nós temos que alinhar o mercado de trabalho em Portugal, a sociedade portuguesa tem que se alinhar com boas práticas e também aqui falamos de convergência e depois disso os ganhos de competitividade e de produtividade não é apesar disto, é em função disto. E portanto não há aqui uma dicotomia tradicional em que aquilo que é bom para uns é mau para outros. Eu julgo que numa visão moderna da gestão, do empresariado, que felizmente temos muitos e bons, percebem de que a valorização das suas pessoas é crítica para o sucesso das suas organizações. E, portanto, voltando a este tema do talento, é a resposta a dizer temos que procurar criar em cada um dos setores de atividade, porque vou estar a competir com o vizinho, as melhores condições para atrair, para valorizar esse mesmo talento e para, se quiserem, o reter de um certo modo dentro de portas. E se isso é verdade entre setores de atividade, é também verdade entre empresas. E, portanto, eu diria que aquilo que hoje é esperável é que no próximo ano, nos próximos anos, quando estivermos a analisar este relatório, a minha expectativa só pode ser que haja aqui um forte impulso aos instrumentos de regulação das relações laborais, dos instrumentos de contratação coletiva, nas suas múltiplas formas, a serem dinamizados. Porque, como digo, não há uma contradição nos termos. Eu hoje, se for gestor de uma determinada empresa, se eu quiser atrair os melhores, bom, julgo que é do meu interesse que o meu acordo de empresa reflita precisamente isso e que seja mais generoso, se quiserem o termo, mais interessante para quem eu quero atrair do que da empresa do lado. E, portanto, isto não é uma contradição entre o trabalhador e as suas organizações sindicais que bem, sublinho, lutam pela melhoria permanente das condições de quem trabalha e aqueles que são os empregadores. Eu acho que há aqui, sem qualquer ingenuidade, condições de uma convergência como porventura noutros momentos históricos recentes não foi possível de fazer. E é por isso que o Governo está tão determinado e tão esperançado nesta possibilidade precisamente de estabelecer um acordo de rendimentos e competitividade, porque reconhece que apesar de todas as dificuldades conjunturais que todos conhecemos, há, se quisermos olhar por cima dessas dificuldades, um momento que seria pena se não fôssemos capazes de aproveitar neste trabalho. E para isso dizer que a lei, como dizia há pouco, porque é abstrata, porque é genérica, não pode atender a todas as particularidades. E não há nenhuma razão para que tenhamos todos que andar exatamente ao mesmo ritmo ou a configurar as mesmas soluções. E, portanto, o campo das possibilidades deve ser chamado a esta discussão. E, portanto, temos que ter a noção, e agora dirijo-me ao lado das representantes de quem, e bem, tem um papel reivindicativo, que, porém, tem que incorporar e perceber, como julgo que muitas vezes o faz, que as condições daquilo que pode aspirar a reivindicar não são as mesmas em todos os setores de atividade, não são as mesmas em todos os momentos históricos. É isto que julgo que temos que trazer ao diálogo social. E se quiserem é racionalidade, é conhecimento, é informação e boa-fé. E se houver boa-fé, como julgo que existe, e ainda agora recentemente, ontem mesmo na concertação social, na Comissão Permanente, todos os parceiros sociais, sem exceção, reafirmaram o seu compromisso com esta vontade de aprofundar o diálogo social de uma forma consequente, nomeadamente naquilo que é negociação de âmbito, digamos, mais amplo, como é um acordo à escala nacional, que possa ter aí refletido. Portanto, isto é um desafio para todos, para trabalhadores, para empregadores, para o governo. E ao nível dos instrumentos, para concluir, apenas dizer que acho que não só temos naturalmente o direito a esperarmos todos enquanto sociedade
que haja mais recurso à contratação coletiva e que, portanto, nos próximos anos ela continue esta tendência de crescimento, mas que seja ainda mais ambiciosa, não apenas na quantidade de número de convenções que são celebradas, de novas, de revisões parciais, de revisões totais, mas também naquilo que também as conclusões há pouco mostravam e já evidenciam alguns sinais, que é o âmbito das próprias convenções está em configuração, se quisermos, nova, ou seja, as matérias tradicionais sobre as quais incide, nomeadamente questões de remuneração, questões de horários, questões tipicamente de direitos laborais, hoje já há o alargamento, felizmente, para um conjunto de novos temas que estão também cada vez mais a ganhar destaque em sede de contratação coletiva. E isso é bom porque, mais uma vez, permite incorporar soluções mais ágeis, mais criativas, porque desenhadas de uma forma mais próxima da realidade que procuram tentar intervir. Isto é verdade também no sentido das soluções terem de ser mais criativas. Nós hoje falamos das novas formas de organização de trabalho. Bom, esta questão do teletrabalho, do trabalho remoto veio para ficar. Acho que já nenhum de nós hoje tem dúvidas que não estamos hoje aqui apenas, e aproveito para felicitar e saudar todos os que nos acompanham remotamente, não é apenas porque há Covid que estamos a fazer estes modelos híbridos, é porque já percebemos todos que há ganhos e que há muitas circunstâncias, não há nenhuma razão para que não retiremos proveito disso. Mais uma vez, é possível para todos? Não, e por isso ainda não se inventou uma forma, porventura, de fazer este trabalho de forma remota na agricultura e nas pescas. E, portanto, agora isso significa que na área dos serviços, porque na agricultura não é possível, não vamos fazer? Não. E o mesmo é verdade com as novas formas de organização do trabalho, seja sobre a famosa questão da semana dos 4 dias ou de tantas outras, porque a semana dos 4 dias é apenas um dos temas destas novas formas de organização do trabalho. E das duas uma, ou nós queremos coletivamente abraçar estes desafios da contemporaneidade enquanto, e aqui quando digo nós refiro-me às vozes mais institucionais, ao governo, aos parceiros sociais nomeadamente, ou os cidadãos, eles próprios imporão essa agenda a todos nós. Porque aquilo que nós hoje vemos é que ou nós, enquanto atores institucionais, somos capazes de acompanhar esta contemporaneidade que se faz sentir todos os dias, ou perdemos relevância na sociedade portuguesa. E isso, com toda a franqueza, é também um tema que eu julgo que merece ser muito refletido por parte dos parceiros sociais, sejam os que representam os trabalhadores, sejam os que representam os empregadores. Estão todos, sem exceção, confrontados com desafios também de rejuvenescimento, de representatividade, de, se quiserem, numa expressão de relevância social e política, que seria, julgo eu, uma perda coletiva para todos se assistíssemos à sua perda, porque uma coisa todos sabemos, o espaço não fica por ocupar, e tudo aquilo que de uma forma orgânica, institucional, perde espaço, é ocupado por formas inorgânicas, menos interessantes, como temos visto um pouco por todas as sociedades europeias e não só, mas apenas para nos referirmos àquelas em que estamos presentes. E, portanto, há aqui temas, como veem, muito, julgo eu, muito interessantes de reflexão, mas de uma reflexão que se quer consequente e que se quer virada para a transformação social, para a transformação política. Da parte do Governo, termino dizendo que o nosso compromisso é total com esta agenda de inovação das relações laborais, com esta agenda de aprofundamento do diálogo social, e estou certo que todos saberemos assumir, cada um nas suas funções, as responsabilidades que temos pela frente, porque a sociedade portuguesa é isso que espera de nós e com certeza não nos perdoaria que não fôssemos capazes de nos reinventarmos neste diálogo social e de trazermos novas soluções também ao mundo do trabalho, ao ritmo a que ele hoje se move e se reorganiza, como foi bom de ver. Muitíssimo obrigado uma vez mais ao CRL, muito obrigado e parabéns à equipa científica e técnica que desenvolveu e coordenou este estudo, e espero que todos possam dele tirar o melhor proveito. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Secretário de Estado. Presentes, têm alguma questão a colocar sobre o relatório e que queiram ver esclarecida? Então, em nome do Sr. Secretário de Estado, permitam-me encerrar esta sessão e muito obrigada a todos.